Bem, vamos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Essa é a aula de número 13. As referências que foram utilizadas nessa aula são referências das notas de aula da professora mestre Karina Andrade Matos e a professora mestre Laís Bin Romero. Outras informações contidas nessa aula são referentes à apostila de desenho técnico para engenharia civil do Dr. Marco Antônio Rossi, da Unesp FAAC. Hoje nós vamos falar sobre escadas. Primeiramente, a gente vai fazer uma introdução, ok? Então, o seguinte, a concentração de construções nas grandes cidades criou exigências de aproveitamento cada vez maior nos terrenos. Então, com isso, né, surgiu a construção de pavimentos superpostos, certo? Que são, por exemplo, prédios, tá? Seguidos por uma circulação vertical, tá? Mas a gente sabe que, além da circulação vertical, existe a costumeira circulação horizontal, que é feita através de corredores, passagens, terraços, né, etc. Esse autor Montenegro, ele escreveu um livro para desenho arquitetônico, então é uma citação aqui que vale a pena colocar nessa início dessa introdução. Existe a norma NBR 9050 de 2004, tá, que foi modificada em 2015. Ela versa o seguinte, pessoal: a circulação vertical ela vai se efetuar através dos seguintes meios. A gente tem as escadas, que é o que a gente vai ver hoje, rampas, elevadores. Essa questão das rampas a gente vai ver na outra aula, tá? Elevadores, todo mundo praticamente já utilizou um elevador, né? E existem também outros dois dispositivos que fazem circulação vertical, tá? Um deles é o monta-carga. Aqui nós temos um exemplo de monta-carga. É aquele pequeno elevador que você coloca, por exemplo, comida, alguma coisa que você precisa levar de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Só que é um elevador pequeno, tá? Aqui a gente tem esse exemplo. A gente também tem os tubos pneumáticos que fazem essa circulação vertical. Aqui a gente tem um exemplo deles, tá? Então, aqui é um transportador pneumático, né, que fica numa indústria. Então, esses tubos que estão aqui, por exemplo, eles carregam alguns medicamentos, vão aqui dentro, ou mesmo algum teste sanguíneo, né, que vem aqui dentro desse tubo. Esse tubo é colocado aqui e, por diferença de pressão, isso sobe de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Você consegue deslocar o equipamento, né, de uma posição para outra. Então, isso é um tubo pneumático. Tá? Agora a gente vai falar de alguns termos técnicos voltados para escadas. O primeiro deles é o degrau. O degrau ele é composto por piso mais espelho. Se a gente dá uma olhada aqui embaixo, nós temos o degrau, tá, que é formado por essa parte que eu acabei de circular. Você tem aqui o espelho, que é a parte que fica de frente para quem está vendo a escada subindo, né? E a base ou piso, certo? Que é essa daqui, que é formado por esse plano.
ok? Então, espelho são planos verticais e pisos planos horizontais. Nós temos também os patamares. O patamar é um piso de maior largura, né? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, esse é o patamar. Essa é uma região da subida da escala, né? Da subida da escada, que serve para um repouso temporário de quem está utilizando a escada, certo? Então ela fica, por exemplo, entre dois lances de escada. Aqui eu tenho o primeiro lance, que é um conjunto de degraus, e o segundo lance. Você também percebe nessa figura, né, que nós temos a largura da escada, certo? Como eu falei, os lances, né, são sucessão de degraus, né, entre planos. Nós também temos o guarda-corpo e o corrimão. Então, aqui o corrimão, tá? Onde você tem o apoio da mão do usuário que está descendo a escada. E o guarda-corpo, que são essas grades aqui que sustentam o corrimão. Essa escada ela tem um certo comprimento, vocês estão vendo, e ela tem uma certa altura, certo? E ela leva do pavimento inferior para o pavimento superior. Outros termos técnicos que ocorrem na escada são os espelhos, que a gente já falou, o nosso piso aqui, né? E nós temos o mais novo aqui, que é o bossel ou nariz. Então, essa partezinha aqui, ó, que sobra do piso. O piso também pode levar um outro nome, que é cobertor, tá? Eu recomendo que vocês leiam a NBR 9050 de 2004, deem uma olhada nela, tá? Que ela fala sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre tipos de escadas. Os lances das escadas, eles podem ser de várias formas, tá? Um deles, por exemplo, retos, como a gente está mostrando aqui, ou curvos, tá? Como a gente vai mostrar nos próximos slides. Mas você pode combinar os dois, tá? Essa combinação, você vai ter escadas retas, curvas ou escadas mistas, tá? Então, para a escada reta, elas são constituídas por lances retos. Só que tem várias formas de escadas retas. Então, uma delas aqui essa, né, é a primeira, essa escada reta de dois lances, lance em L e lance em U, certo? Aqui temos uma escada, um exemplo de lance em T. Temos também as escadas com curvas, tá? Elas são constituídas por lances curvos. Então, ela tem uma curvatura elíptica, helicoidal, em leque e outros, tá? Aqui temos vários tipos de escadas do tipo com curva. Então, temos dois lances, escada espiral caracol, a escada radial, a escada em arco e a escada mista. Aqui, numa visão 3D, nós estamos mostrando a escada reta, por exemplo, a escada em L, a escada em U e a escada em leque. A escada reta, um exemplo para vocês, tá? Numa imagem, né? Uma escada reta de um único lance. Então, temos aqui esse exemplo. A escada reta de um único lance, tá? Sempre que a gente for representar ela na planta, no pavimento superior, todos os degraus são todos visíveis, tá? Então a gente vai usar um traço cheio. Então esse aqui na planta, por exemplo, todos os degraus você vê com linha cheia, tá? Você não vê linha pontilhada. Aqui, por exemplo, se eu tivesse falando mostrando, por exemplo, o térreo, né? Eu veria na planta uma parte pontilhada.
certo? Mas a gente vai mostrar ali para frente, tá bom? Aqui uma escada, mais escada reta, né, com um único lance. Dois exemplos, né? Aqui nós temos uma escada reta de um único lance. Outro exemplo aqui. Uma escada em L. Aqui a escada em L, partindo desse exemplo aqui, tá? Então ela sobe e contorna ali. Você já nota, né, que toda a escada ela vai ter... costuma-se colocar o degrau correspondente, né? A 1, 2, 3, 4, 5. O início da escada você coloca uma pequena circunferência. Alguns utilizam a letra sobe de subir ou descer, D de descer, né? E aí você coloca no centro aqui da escada essa linha que indica para onde é a subida da escada, com uma seta no final. Aqui mais escada em L, tá? De um outro formato. Outros materiais, né? Escada em leque. Você vê que ela é em leque por essa curvatura que ela faz aqui. A escada em leque, então você percebe que a característica dela está vinculada a essa curvatura que ela faz aqui, tá? Essa dobradura que ela faz, né, na subida. Para uma escada em leque, por exemplo, se for representar a projeção dela na planta do pavimento térreo. Então, o que eu vou enxergar, né? Existe esse plano cinza aqui, tá? Que ele estaria a uma distância de 1,5 m. 1,5 m. Então, tudo que for para cima desse plano cortado, na nossa planta de pavimento térreo, eu vou enxergar as linhas cheias da minha escada desenhada. Como a parte de cima ficou para cima do plano, então essa parte aqui desenhada na planta de pavimento térreo, ela fica pontilhada. Então isso é obrigatório nos desenhos de escadas que vocês forem desenhar. Agora, se eu for trabalhar com uma projeção de uma escada, que é a planta de pavimento superior, toda a escada que foi projetada aqui, elas vão ter linhas cheias, tá? Essa é a diferença básica de uma para outra. Então, planta para pavimento térreo, a parte acima do plano, que divide o espaço, né? Linha pontilhada. Planta de pavimento superior, você só desenha linhas com linhas cheias. Aqui um outro exemplo, né, de escada em leque. Você percebe que a escada ela já tem um material, parece material metálico aqui, tal, para sustentar a escada. Você vê os corrimãos aqui, tá? Da escada. E a característica da escada em leque, né? Que está bem aqui nessa curvatura. A escada em U, esse formato aqui, ó, dá a característica da escada. Você vê a parte do corrimão aqui no centro, tá? A escada em U, por exemplo, se a gente for falar da planta do pavimento térreo, então os degraus eles não vão ser visíveis na metade final da escada, tá? Então, se eu for usar então na planta de pavimento térreo uma escada em U, como o nosso plano ele passaria mais ou menos aqui, ó, então daqui para baixo eu vejo linhas contínuas. Daqui para cima eu vejo tudo pontilhado, tá? Porque eu estou selecionando essa planta aqui. Aqui uma escada em U, né? Ela já usa os degraus de madeira, tá? O guarda-corpo aqui é de vidro e o corrimão de madeira, tá? Ele combinou também a parte de sustentação dos degraus com material metálico, certo? Pode ser aço, por exemplo. Então, vidro, aço e madeira. Aqui o tipo de escada em U, tá? Ela tem os patamares aqui para descanso. E aqui os corrimãos
na parte da região central. Agora, se eu estiver trabalhando com a planta do pavimento superior, a projeção da escada ela vai aparecer totalmente com linhas cheias, tá? Totalmente com linhas cheias, como a gente está vendo aqui. Aqui uma escada em U, tá? Ela não tem, por exemplo, guarda-corpo e não tem corrimão, tá? Ela é aberta. Aqui um exemplo, né, de escada caracol. Então ela tem um eixo central, ela é fixa, os degraus são fixos nesse eixo central. Existe o guarda-corpo aqui na região lateral e o corrimão se deslocando ao longo do guarda-corpo. Aqui nós vemos outro exemplo de escada helicoidal caracol, né? Temos aqui o eixo central, temos aqui o guarda-corpo, tá? Essa é um pouco mais fechada, né, do que a outra. Essa aqui é totalmente aberta, né, comparando as duas. E aqui a simbologia da escada helicoidal caracol, né, na planta, por exemplo, como que você representaria, né? Então você vai ter um eixo central, tem o raio interno, né, desse eixo central, aí você tem aqui o guarda-corpo, o corrimão. Você tem essa linha aqui central, que a gente chama de linha de piso. Você tem os degraus, né, sendo representados aí, ó, no sentido crescente, no sentido horário. E você tem aqui o guarda-corpo da parte externa. Isso aqui em planta. Agora, na projeção da elevação, você vai representar com o eixo central aqui, tá? E os degraus aqui da lateral. Dessa forma que vai aparecer. Aqui mais exemplos, né, de escada helicoidal do caracol. Um outro exemplo, visto tendo uma vista superior, né. Outro exemplo de escada helicoidal caracol, essa apenas metálica. Outro exemplo aqui. Ok, então agora a gente vai para a forma dos degraus. Os degraus das escadas eles podem ser engastados, fixos, ok? Apoiados. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, o piso ele vai ser perpendicular ao espelho, mas o espelho existe aqui, tá? Pode ser um material colocado em parede com gesso, tá? Mas tem um material aqui, então você tem o piso que é perpendicular ao espelho, tá? Então isso aqui é uma forma de um degrau. Agora, se o piso for engastado ou apoiado num único ponto só, na lateral aqui, isso vai ser um piso engastado, só que não existe espelho aqui, ó. No lugar do espelho existe ar, não tem nada. Tá? Na vista frontal, o que você teria era assim. Aqui, numa vista diferente, né? E aqui em perspectiva. Tá? Aqui, uma escada engastada, um exemplo, né, de uma residência. Então, você vê que tem os pontos fixos aqui. Quando ele é fixo, normalmente você vai ter uma força que vai apoiar ele nessa região, tá? Uma força vertical aqui e uma outra força resultante na horizontal. Tá? E aí você teria que saber quanto de peso ela vai sustentar aqui e saber qual que seria a força vertical nessa parte para compensar o peso que é feito da pessoa, né, que vai acabar sendo, vai usar esse degrau. Aqui nós temos uma escada engastada, só que é um bloco metálico aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse bloco metálico, a ele foi soldado vários pisos. Tá? Isso aqui foi soldado. A solda, ela é
vamos dizer assim, é um elemento de junção, tá? Assim como parafusos que você pode utilizar para unir coisas, tá? Mas quando você solda alguma coisa, aquela região soldada, ela fica mais frágil, tá? O material ele é aquecido, tá? E depois esfriado, e isso faz com que a região fique um pouco frágil, tá? Em relação ao metal original, que não sofreu nenhum tipo de solda. Então você tem que, sabendo fazer a solda e sabendo os pontos certos, não tem problema, tá? Aqui a gente tem piso sobre vigas, esse é um outro exemplo. Então você tem um eixo central aqui, pessoal, ó, e aí nesse eixo central são colocados vários pisos, ó, como vocês estão vendo, tá? Olhando, tendo uma visão lateral, uma vista frontal e uma vista em perspectiva. Aqui uma escada com uma viga central. Tá? Você vê aqui que você tem pequenos triângulos de sustentação para o piso em madeira. Tá? Você vê aqui que você tem o guarda-corpo, que são em forma de grade, né? E o corrimão, que é bem fino. Tá? Aqui nós temos uma escada com a parte de baixo que é toda fechada. Tá? Esse exemplo aqui, ó, é o primeiro que a gente viu. Tá? Esse aqui, ó, é o piso perpendicular ao espelho, né? Que seria, ela é toda preenchida embaixo. Aqui, ó, toda preenchida, tá? Exemplo aqui, ó. Temos essa escada com vigas laterais, então você vai ter uma viga aqui e uma viga aqui. Ela sustenta a madeira correspondente ao piso, tá? Na escada. Você tem aqui um patamar, né? E a escada continua. Esse tipo de escada é chamado de escada cascata, tá? Lembra a ideia de cascata mesmo, de uma cachoeira, né, por exemplo. E aqui se tem a parte em leque, né? Ela abre e desce aqui. Ok, então a gente viu essa parte de formas de degraus e a gente vai agora para dimensionamento da escada. A parte de dimensionamento tem bastante detalhes, então a gente vai aprender algumas coisas aí a esse respeito. Bom, primeiro, quanto à largura da escada. Bom, a largura da escada que você vai projetar vai depender da importância que aquele projeto vai ter, né? E qual a finalidade daquele projeto. Se for para um edifício, por exemplo. Se você procurar código de obra das prefeituras, né? Cada cidade tem o seu plano diretor, e esse plano diretor que vai reger a forma do projeto em si que você vai estar projetando no final. Então, esses códigos vão estabelecer uma largura mínima, por exemplo, para a escada. Então, a largura mínima para uma escada, uma largura ideal seria de 80 centímetros. Se for, por exemplo, para uso residencial. Se for para uso coletivo, por exemplo, aquelas escadas que aparecem no metrô, por exemplo, que são bem largas, ou em aeroportos, né? Você pode usar uma escadaria para 3 pessoas, que vai ter 1,80 m de largura, tá? Um pouco maior, né? Para 2 pessoas, por exemplo, 1,20 m. E de 60 centímetros é muito pouco, pessoal, tá? Então é interessante você fazer de 80 centímetros para cima. Tá? Então, de 80 ou 90 centímetros. A norma NBR 9077, para saídas de emergência em edifícios, ela está em revisão. Então, aqui a gente não colocou nada a esse respeito, né, devido a esse fator.
a largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. Como eu citei ali atrás no slide anterior, se você tem, por exemplo, né, numa região do metrô de São Paulo, que o fluxo de pessoas é enorme, né, você vai ter que estabelecer uma largura para a escada um pouco maior, tá? Se você for utilizar uma escada que apenas uma pessoa está passando, né, você vai utilizar uma escada de 80 centímetros, 90 centímetros, tá? Ok? Então vai depender do fluxo de pessoas que você está projetando a sua escada. A questão de alguns nomes vão aparecer, alguns nomes novos vão aparecer para vocês aqui. Então, um desses nomes é caixa da escada. Então, quando você tem um compartimento que você constrói a escada, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma escada que foi construída nesse quadrado aqui. Então, isso a gente chama de caixa da escada. Nesse caso, a caixa ela é quadrada ou pode ser retangular também. Mas vocês vão ter algumas escadas que as caixas elas têm formatos circulares, tá? Outras têm formato elíptico, outras têm formato de polígono, tá? Um pentágono, por exemplo, tá? E as dimensões dessas caixas vão variar de acordo com a largura dos lances, tá? Bom, a questão aqui a gente não vai entrar muito nisso, tá? Mas é só para a gente falar um pouco, só para vocês lembrarem. A gente mostrou lá atrás, no início dos slides, que tinham várias escadas com iluminação. Algumas iluminações, elas apareciam nas laterais da escada, outras na parte superior, outras aqui na base do patamar, tá? Então, a iluminação, ela precisa merecer toda a atenção por parte de quem a projeta, né? No caso, o arquiteto. Por quê? Ela vai eliminar uma grande quantidade de perigos, né? Então, uma pessoa subindo ou descendo uma escada que não é iluminada, a chance de acontecer um acidente é muito alta, certo? Então, você tem que ter uma boa iluminação no que você está projetando. E como pode ser essa iluminação? Como eu falei, ela pode ser lateral, tá? Esse exemplo aqui que eu estou dando, de frente aqui, né, no patamar, por exemplo, ou ela pode ser superior, tá? Superior nas paredes ou superior na própria laje, tá? A iluminação frontal, né, ela é mais conveniente, porque o feixe de luz ele abrange praticamente totalmente o lance de escadas, tá? A NBR 9077, tá? Ela vai acabar recomendando que a altura do degrau do espelho é uma recomendação. Então, vocês vão ver lá nos próximos slides que a altura do espelho ela fica entre um máximo e um mínimo. E essa norma ela diz que o espelho tem que estar entre um nível de 16 a 19 centímetros de altura, tá? Isso tem uma tolerância, né, de 0,05 centímetros. Se ficar acima, a escada já fica uma escada, vamos dizer assim, pesada para a pessoa subir. Ela tem que fazer muita força para subir. Os degraus são muito altos. Se ficar abaixo de 16, ela também fica desconfortável, né, para você estar subindo ou descendo, né? E a largura do degrau em relação ao pé, ela tem que ser fixada de modo que o pé fique totalmente assentado na região do piso, tá? Dessa forma, o esforço que você faz para passar para o próximo degrau, né, ele não fica excessivo. Você imagina, né, um degrau que o degrau seja muito menor que o pé, né? A chance de você cair é enorme
e o esforço que você tem que fazer para manter o pé ali e passar para a próxima fase do degrau é também enorme. Então, você tem que ter a largura do passo aqui adequado. Outra coisa, se você vai projetar uma escada, você não vai fazer um passo maior aqui, um passo menor aqui e vai diminuindo isso. Você vai perceber que sempre os passos são constantes, tá? A não ser que você fosse projetar um lugar que é um parque de diversões, cuja escada ela vai diminuindo os passos. Mas isso seria uma exceção, né? Uma brincadeira entre si, né? Uma brincadeira, né? Só que aqui nós estamos falando de uma escada que tem o seu passo completamente constante, né? Ok? E aqui a gente dá uma dimensão razoável para você escolher o tamanho do passo, que fica entre 25 a 35 centímetros. Mas ali na frente a gente vai dar esses valores. Em rotas acessíveis, tá, não pode ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. Escadas de emergência, por exemplo, né, você não vai fazer isso. Quando houver bossel, que no caso é esse exemplo aqui, ó, tem um bossel aqui, certo? Ou mesmo um espelho, que ele tem uma inclinação aqui, ó. Então, o quanto que esse bossel pode avançar para frente do degrau? Ou quanto que esse espelho pode recuar para trás aqui da escada? O recuo máximo é de 1,5 centímetros, tá? Então, esse é o recuo que você vai fazer, ou o avanço do bossel, além do espelho. Em relação às dimensões de pisos e espelhos, devem ser constantes em toda a escada, como eu falei, né? Para você dimensionar, você vai ter então o seguinte, tá? Essas fórmulas aqui a gente vai mostrar ali na frente. Essa daqui eu vou deixar ali para frente, essa aqui eu já vou falar, tá? Então, a largura do piso ela vai ficar entre 28 centímetros até 32 centímetros. Então, nessas larguras, uma pessoa, né, o pé da pessoa cabe normalmente no piso, certo? Já os espelhos vão ficar entre 16 centímetros e 18 centímetros de altura, certo? Máximo e mínimo. Muito bem. Bom, o passo de uma pessoa normal, tá? Estatura mediana, tal, ele resulta geralmente entre 63 a 65 centímetros, certo? Então esse seria o passo de uma pessoa mediana. Hein? E aí a gente vai entrar com a seguinte fórmula, que é conhecida como fórmula de Blondel. Ela diz o seguinte, que 2 vezes o tamanho do espelho, a altura do espelho, mais a profundidade do piso, né, que seria a profundidade do piso, tem que ser igual a mais ou menos 65 centímetros. Tá? Esse mais ou menos, você pode escolher trabalhar. Eu posso trabalhar com o mínimo, né? Por exemplo, 63, se eu achar adequado para o meu projeto, ou eu posso trabalhar com 65 centímetros, tá? Se for adequado ao meu projeto. Esse número, então, ele varia aí de 2 unidades aqui. Ok? Então, essa é a fórmula de Blondel que vocês vão utilizar daqui para frente. Então, é uma equação que você vai guardar e nós vamos utilizá-la quando for dimensionar uma escada. Aqui nós temos algumas medidas, né, em relação ao pé do ser humano. Então, aqui o Blondel,
ou o nariz, né, que a gente fala, tem uma medida mínima de 2 centímetros e um máximo de 5. O piso, como a gente já mostrou, tem um máximo e mínimo. O espelho, máximo e mínimo. E a largura das escadas, né, 80 centímetros, que é o mínimo, e para 2 pessoas, 120, tá? Outra coisa que é importante quando você for projetar uma escada é deixar a altura livre, que é o escape. Então, a altura de escape, então aqui tem a laje, por exemplo, aqui o pavimento térreo, entre a escada e a laje tem que ter aqui no mínimo 2 metros. Tá? Se você deixar 1,8, já está fora do exigido. Então tem que ser 2 metros de altura no mínimo aqui. Bom, então para fazer cálculo de escadas a gente tem algumas fórmulas, tá? Então, primeira coisa, a gente sabe que Nzinho para a gente é a quantidade de espelhos, o número de espelhos. H é a altura, por exemplo, do térreo até a laje, tá? Que seria o nosso pé direito. O E é a altura do espelho, o C é o comprimento da escada, o P é a profundidade do piso. Esse aqui repetiu, tá? Então, como que a gente vai fazer o cálculo de uma escada? A gente vai seguir uma sequência, tá? Então, número 1. Primeiro você vai calcular o número de espelhos, N. N vai ser a altura, por exemplo, do piso até a laje, dividido, que é o H, né, dividido pela altura do espelho E. Se eu precisar calcular o comprimento da escada, eu vou pegar a profundidade do piso e multiplicar pelo número de espelhos menos 1. Se a escada tiver sem patamar, você vai usar essa fórmula. Se a escada tiver patamar, você vai usar essa fórmula aqui. A fórmula de Blondel, como a gente mostrou, né, é 2 vezes a altura do espelho mais a profundidade do piso, que é igual a 65, mais ou menos, né? Mais ou menos de 63 a 65 centímetros, tá bom? Muito bem, então aqui a gente vai dar um exemplo, tá? Então, para calcular um número de degraus, por exemplo, N, que para a gente ele atrás era Nzinho, tá? Só mudou o tamanho da letra, né? Então, o número de degraus, você vai pegar a altura total, tá? Então, aqui temos o térreo e aqui a nossa laje, certo? Então, você tem a altura total aqui, que é a Hzão. Você vai pegar esse Hzão e vai dividir pela altura do espelho. Então, se aqui tem a minha escada, que vai até lá em cima, né? E o espelho é um pedacinho aqui desse degrau, esse aqui, ó. Você vai pegar a altura e dividir por isso. Então, se a altura total, nossa, ela for 3,15 metros, você vai pegar a altura do espelho, que a gente vai considerar como um espelho ideal, tá? Considerando como um espelho ideal, ele tem 17 centímetros. Tá bom? Uma observação sobre a altura total. A altura total você vai considerar sempre como a altura do pé direito, mais a espessurazinha da laje aqui, tá? Então, ela vai ser isso aqui, ó. Soma com isso aqui. Então, se o pé direito tem 3 metros, a espessura da laje vai ter 15 centímetros, somando os dois dá 3,15 metros. Daí você vai dividir por 0,17 metros, tá? Então, metro com metro, aqui você divide, vai dar 18,52 degraus. Só que você não constrói 18,52 degraus, né? Você constrói 1 degrau, 2, tá? São degraus fixos. Então, o que você faz? Aqui, a gente pode arredondar para 18 degraus, tá?
Alguns casos que eu vou mostrar aqui, nós vamos arredondar para 19. Nesse caso aqui, ele arredondou para baixo, tá? Com 18 degraus. Então ficou com 18 degraus, beleza? Ok. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de verificação para descobrir o tamanho do espelho real, que é o espelho que eu vou construir realmente ali, né? Vai ter a altura real. Que a gente escolheu um espelho. Assim, a gente precisou começar com uma altura de espelho teórica para fazer a construção da escada, né? Ter uma ideia. Sem isso a gente não poderia partir de lugar algum, né? Então eu comecei com 17 para chegar essa é a altura do espelho ideal, né? Para chegar no número de degraus. Tendo o número de degraus, que é 18, agora eu divido a mesma altura pela quantidade de degraus e aí eu chego num valor, tá? Que é 0,175. Beleza? Então eu peguei a altura de 3,15, dividi pelo número de degraus de 18, que deu 0,175. Ok? Isso dá aproximadamente, né, 17,5 centímetros. Então esse é o tamanho, a altura, né, do nosso espelho real. A altura do nosso espelho real. O espelho ideal tem 17. Mas para que você tenha 18 degraus, você precisa ter 17,5 centímetros de espelho real. Tá? Senão não vai dar. 17, você vai chegar com o degrau aqui, ó, vai sobrar um espacinho entre o seu degrau e a laje. E aí o projeto não fecha, né? Agora a gente precisa saber qual que é a largura do piso de cada degrau. Como que a gente faz isso? Vou usar a fórmula de Blondel. Vou pegar 2 vezes o espelho mais a profundidade do piso, que é aproximadamente a 63 a 65. Aqui, nesse exemplo, a gente pegou 64. Podia ter escolhido 63, 65, mas eu escolhi 64, que é a média dos dois ali. Então, o que eu fiz? Ó? Escrevi a equação, coloquei no lugar do tamanho do espelho que a gente encontrou, 17,5. Beleza? Mais a profundidade do piso, igual a 64. Então, eu adotei 64. Vocês podem adotar outro, 63 ou 65, tá? Adotando ele ali, isolando o P, então o FP vai ficar 64 menos 35, vai dar a profundidade do piso 29. Então essa é a largura do piso ideal para esse tipo de espelho, com essa altura, com esse número de degraus, tá? Ok? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Primeiro exemplo, né? Vamos para o primeiro exercício aqui, praticar um pouco. Então nós vamos projetar uma escada. Essa escada, a gente ainda não tem a altura definida. A gente só tem a ideia inicial da altura. Então, a altura que eu queria, aproximadamente, é de 2,90 metros. Eu sei que é dado para mim, né? O espelho da escada tem 18 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa altura de 2,90, vou dividir por 18 centímetros. Tá? Que é a altura do espelho aqui, né? Então, esse valor que eu vou ter aqui vai ser o número de degraus, o nosso N. Então, eu acabei de achar o número de degraus, 16. Você pode ver aqui que deu 16,111, né? O que eu fiz? Eu arredondei para 16, tirei esses restantes aqui. Se fosse 16,2, 16. 16,5, você poderia colocar 17, se quisesse, né? Ok? 16,4, deixo 16 mesmo. Daí o que eu faço? Vou pegar o número de espelhos, multiplicar pelo tamanho do espelho. Um espelho só. Né? Isso dá 288 centímetros. Ou seja, a minha escada não pode ter... A minha escada não vai... a
a altura que eu estou trabalhando, né, não pode ser 2,90 metros. Senão a escada não vai fechar aqui em cima, né? Então, a minha escada tem que ser 2,88. A minha altura entre o piso e o térreo tem que ser 2,88, não 2,90, tá? Então, a escada vai ficar assim, ó, 16 espelhos, 18 centímetros cada um, e a altura aqui tem que ser 2,88. Agora a gente pega a fórmula de Blondel, tá? A gente encontra o tamanho do piso. Então, 2 vezes 18, que é um espelho, né? Acha o valor da profundidade do piso, que é 28. Certo? 28. Então, essa é a nossa escada para a profundidade do piso e um espelho. Vamos para um exercício 2 agora. A gente vai fazer agora o cálculo de escada com instrumentos, tá? Então, como que a gente vai começar? Nós vamos pegar uma escada, nós vamos calcular uma escada, e ela vai ter que vencer uma altura de 2,89 metros. Está aqui, ó, o térreo e o primeiro pavimento aí, né? Foi adotado um espelho de 17 centímetros, tá? Então, isso foi adotado. Então, a gente usando a fórmula de Blondel, ela vai ficar 2 vezes o espelho mais o piso igual a 0,64 metros. Então, 0,17, que é o espelho adotado, achamos a profundidade do piso, que é 30 centímetros. Então, a profundidade do piso nós temos para esse espelho de 17 centímetros. Agora eu vou fazer o que? Eu vou achar o N. O valor do N é a altura, que é 2,89, dividido por 17 centímetros, que vai dar 17. Então nós vamos ter 17 degraus, certo? 17 espelhos. Ok? Então esses dados a gente já tem. Agora a gente vai fazer a construção do desenho partindo da representação da planta baixa. Então aqui, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão traçar uma linha horizontal, que está aqui em vermelho. Essa linha horizontal, ela vai ser o início do nosso guarda-corpo. Porque assim, nós vamos enxergar essa escada vista de cima, tá? Que seria a nossa planta. Então está aqui um guarda-corpo e aqui um outro guarda-corpo. Então desenhe esse primeiro, pega o escalímetro, nós vamos colocar numa escala de 1 para 50, 15 centímetros daria aqui, ó. Então eu vou traçar a faixa aqui que representa o guarda-corpo. Depois passo um espaço, né, dou um espaço de 90 centímetros, que é o espaço de circulação da pessoa. Desenho essa linha superior, dou mais 15 centímetros, né, e fecho. Beleza? Agora eu pego o escalímetro, tá? Nós sabemos aqui, ó, que o passo da nossa escada é 30 centímetros. Então eu vou pegar o escalímetro, vou colocar no primeiro ponto aqui, na primeira linha, né, que eu vou considerar o primeiro espelho do meu degrau, e vou marcando no escalímetro de 30 a 30 centímetros, ó, a quantidade do primeiro lance. A nossa escada ela vai ter 7 lances aqui, ó, na primeira parte, daí ela vai ter um patamar de 90 centímetros e 8 lances de 30 centímetros, que vocês vão marcando aqui os pontinhos, ó, marca os pontinhos, pula o espaço de 90, marca os pontinhos. Aí o que você vai fazer? Você vai vir com uma régua na horizontal, fixar essa régua aqui, e com um esquadro, você vem nos pontos onde você marcou, você vem traçando os degraus, ó. Certo? E aí no final, você vai ter que ter esse desenho aqui.
tá bom? Agora a gente vai mudar algumas coisas desse desenho. Então, uma das coisas que a gente vai mudar é fechar essa partezinha aqui que estava aberta, tá? Quanto de dimensão nós vamos colocar para frente aqui? Você vai colocar 10 centímetros para frente e fecha. 10 centímetros para frente e fecha. Tá? Esse aqui vai ser o início do guarda-corpo. No final, você vai pular 15 centímetros aqui e desce. Desce. E aqui você sobe e sobe, tá? Essas são as bordas. Aqui você pode deixar 30 centímetros mais ou menos, mas pra gente não vai fazer tanta diferença. Você pode colocar aquela linha de interrupção aqui, tá? Se quiser. Daqui pra cima a gente não interessa. E em seguida você vai numerar todos os degraus, ó, de 1 a 7. O patamar conta, né? De 8 a 16. Beleza? Em seguida, você vai pegar a sua régua, vai colocar a régua no centro aqui da escada, como está aqui, vai traçar uma linha retilínea e com o bolômetro, tá? Você vai marcar essa circunferenciazinha aqui que eu fiz maior, né? Que é o início da subida da nossa escada. Com uma régua e o esquadro, né, você vai fazer no final da escada a indicação da seta de subida. Como o nosso desenho, nós estamos falando da planta, representando aqui a representação da planta baixa, né, da planta no caso, do térreo, então nós temos que apagar a parte acima de 1 metro aqui, e meio. Toda essa parte vai ser pontilhada da escada, certo? Então você vem com a borracha, apaga, faz um pontilhamento aí na sua escada. Beleza? Outra coisa é colocar uma indicação de sobe aqui, tá? Que é o início da escada. Agora a gente vai marcar o plano de corte. Então você vai colocar traços, pontos aqui, ó, e as indicações de corte com o seu nome do corte, né? Corte AA. Beleza? Então, aqui a gente finaliza a representação da planta, que seria essa. Ok, agora a gente vai desenhar o corte longitudinal. Para fazer isso, nós vamos ter que desenhar primeiro o piso e a laje. Então, eu venho aqui, ó, você desenha uma reta, está desenhadinha aqui, com a régua. Pulo 15 centímetros, desenho o piso. Pulo 2,89 metros, desenho a laje. E fecho com 15 centímetros. Tudo isso utilizando sempre o meu escalímetro aqui para fazer a marcação. Olha a marcação aqui, ó. Certo? E a régua. Bom, esse desenho que a gente vai fazer no corte longitudinal, ele vai ficar acima do desenho que a gente acabou de fazer da escada na planta. Então, eu posso usar uma régua e o esquadro alinhados. O esquadro vai estar alinhado com o final do degrau da escada aqui, ó. E eu vou traçar uma linha fechando aqui a laje, ó, tá? Que vai ficar desse jeito. Então, a parte superior da laje aqui vai ficar aqui. E o térreo vai ficar desse jeito. Bom, em seguida vocês vão pegar uma régua, tá? Nós sabemos que nós temos 17 espelhos, então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o zero da régua, marcar na parte superior do piso, aqui da parte superior, e vão coincidir o número 17 aqui com a parte de baixo do térreo. Beleza? 17 porque são 17 espelhos, né? Ok? Feito isso, vocês vão pegar, marcar todos os pontinhos do 17 até o 0, marcar de 1 a 1, todos os pontos, tá bom? E vão poder tirar a régua. Tirou a régua, vai ficar essa marcação aqui, ó.
Em seguida, você vai pegar uma régua na horizontal e vai marcando todos os tracinhos horizontais aqui, correspondente aos pontos. Ó. Você vai traçando em cima deles, tá? Todos os degraus. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, os pontos só serviram para traçar as horizontais. Em seguida, você vai pegar uma régua, essa daqui, pegar o seu esquadro, alinhar a parte do esquadro, essa daqui, com a parte já desenhada dos degraus, né? Correspondente aos espelhos lá. Então, por exemplo, se essa parte do espelho aqui está coincidindo aqui com esse degrau, eu vou traçar essa linha aqui, ó. Então, eu vou coincidindo cada espelho com o seu correspondente aqui no corte. E aí, vou ter todos os degraus representados. Feito isso, vou apagar o excedente, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Apaguei o excesso. E vou unir os serrilhados com o nosso esquadro. Vou marcar aqui com escalímetro 10 centímetros de espaçamento, ó, dessa união de linhas que a gente fez para cá. E aí vou pegar o esquadro, vou colocar esse esquadro aqui e vou descer o esquadro, esse aqui para baixo, de 10 centímetros para cá. E faço a traçagem da laje, da parte da laje da escada, tá bom? Então tá aqui a marcação. Agora a gente vai construir o guarda-corpo. O guarda-corpo nosso vai ter 1,10 m de altura. Então daqui você marca 1,10 m, traça aqui. Marca 1,10 m, traça aqui. Certo? Marca 1,10 m para cá, traça aqui. Mesma coisa aqui. Certo? Aí a gente vai ter isso aqui, ó. Então, esse é o resultado. Bom, os pontos de mudança de direção do guarda-corpo aqui, do corrimão, ó, isso aqui, ó, você tem que marcar na nossa planta que a gente fez primeiramente. Então, o que eu faço? Trago um esquadro aqui, ó, esse pontinho aqui, eu vou trazer para cá, ó, vou marcar ele aqui, vou marcar ele aqui. Tá? Não dá para perceber tanto, mas ele está ali. Faço a mesma coisa, jogo o esquadro para trás, marco aqui, ó, embaixo, aqui embaixo, tá? Marco esse ponto e marco aqui, certo? Marco dos dois lados, ó. Vai ficar assim, ó. Esse ponto, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Beleza? Então, fez a marcação. Fechou o corte, fechou o desenho, você faz a representação do corte. Então, BB. Certo? Se você for desenhar para o lado de lá, você vai ter que virar a direção aqui do corte para o outro lado. Então, tá aqui, ó. Beleza, agora a gente vai fazer perdão, né? A gente terminou aqui o corte longitudinal e a gente vai fazer o último, que é o corte transversal. Então, aqui, ó, fechou o corte longitudinal. Agora vamos para o transversal. O transversal, você vai pegar uma régua, colocar na horizontal. De degrau em degrau, você vai traçar uma linha na horizontal aqui, ó. Fazendo isso para cada uma. Certo? Beleza? Feito isso, você vai pegar o seu compasso, vai medir, colocar uma medida pequena aqui, tá? Não precisa ser muito grande, não. Só que essa medida você vai jogar para cá também a mesma coisa, ó. Então, abriu o compasso, pôs a ponta seca aqui, abriu o compasso, faz uma traçagem aqui, ó, com esse raio. Abriu o compasso daqui para baixo, faz a traçagem aqui, ó. Então, pôs a ponta seca aqui, abriu aqui, traçou. Pôs a ponta seca aqui, abriu, traçou. Nesse nível aqui, você prolonga a escada e cruza. Ele fez aqui.
rebata as alturas. Essa parte de baixo se apaga, tá? Não precisa mais, você vai ficar só com isso, ó. Os limites, tá bom? Daí você vai estender esses limites aqui do guarda-corpo, ó, que aqui não tem, né? Você vai estender para cá e para cá, considerando a altura aqui, né? Ó, tá? Respeitando essa altura. Os desníveis que estão marcados aqui, ó, esse desnível aqui, você vai marcar aqui, por exemplo, ó. Você vai inserir linhas de quebra, tá? Porque essa parte não interessa pra gente, ó. Então, linha de quebra. E você vai rachurar essa parte de baixo aqui e essas laterais, ó. Certo? Que é um corte, né? Essa parte de baixo não está aparecendo, só até aqui. Então, ó, tudo isso você vai rachurar porque é um corte, tá bom? E aí finalizamos o corte transversal. Então, esse é o desenho final que você vai ter da planta, né, do corte longitudinal e o transversal. Coloque as medidas, né? Tá faltando as medidas que foi colocado aqui, ó. E aí você fecha o seu desenho. Aqui eu vou deixar para vocês em sala de aula, tá? Esse exercício 3, né, é o 4 que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Que é bem parecido com o anterior, esse aqui que a gente fez, né? O 3 a gente vai falar algumas coisas, tá? Rapidinho também. Então, você tem aqui, ó, a altura do espelho para essa escada, já é dado, que é 17,5 centímetros. A profundidade do piso é 28 centímetros. A quantidade de espelhos N é 3,15 metros pelo o espelho adotado, que dá 18. Quantidade de espelhos. E o comprimento da escada é 4,76 metros. Com aquela fórmula que a gente viu lá em cima, tá? Então, esse é o tamanho da escada, comprimento. O primeiro espelho, ele está aqui, ó. E o último está aqui. O primeiro piso, ele está aqui. E o último, 18. Os níveis, né, 0 e aqui 3,15, tá? Então, se a gente for representar a planta no pavimento inferior, você vai ter que usar esse símbolo de interrupção aqui, tá? E daqui para cima, tudo pontilhado, conforme está mostrando aqui. Certo? Você precisa acrescentar o sentido da escada, como a gente falou, né? Com a seta. Você tem que colocar a indicação de pavimento inferior, né? Se você precisa colocar. E também, se quiser colocar um S aqui de sobe, né? Você pode colocar sobe ou desce. Não pode esquecer o corrimão, tá? O guarda-corpo aqui, ó, que aparece. Para pavimento superior, todas as linhas ficam cheias, tá? Não tem rachura. Ok? Maravilha. Existe um outro método que a gente vai fazer aqui, tá? Que é bem parecido com o que a gente fez ali em cima, tá? Então, nós vamos dar esse exemplo aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, a altura do nível do primeiro pavimento e aqui a altura do nível do segundo pavimento, daí eu tenho aqui a altura entre eles, está marcadinha, né? O que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso, que eu vou ter aqui uma quantidade de espelhos que é de 16. Então, eu vou marcar o 0 aqui e 16 lá em cima. No exercício que a gente fez lá em cima, a gente inverteu. Nós marcamos aqui e descemos. Aqui foi de 0 para cima, tá? Segunda coisa, vou traçar linhas horizontais a partir dos pontos unitários. Então, aqui
traço aqui, e vou traçando até lá em cima, tá? O último. Então, as linhas horizontais são relacionadas ao piso, as verticais ao espelho. Se eu começar, por exemplo, meu primeiro piso aqui vai estar aqui, né? A partir daqui, eu sei que o meu piso tem 30 centímetros para cá, então a partir daqui eu vou começar a traçar as linhas verticais, ó. Foi o que ele fez aqui, tá? Você precisa saber a origem da sua escada, tá? Para fazer essa traçagem. E aí, o que você faz, né? Então você vem traçando aqui, ó, a partir daqui, né? Você vai usar a planta como o início, né? Então você pode vir aqui, fechar essa linha. Então aqui vai ser o primeiro degrau. Aí você vem para cá, pega o segundo piso, vai subindo e vai construindo, tá? Vai fechando até lá em cima. Aqui o item C pra gente, ó, é a laje em corte, tá? Você não pode esquecer dela. Ok? E aqui é a laje em vista, né? Letra D. No final você coloca o corrimão e o guarda-corpo, tá? Ele é dado essa altura. Por exemplo, se for 90 centímetros, a altura aqui do corrimão, você marca ela bonitinho, tá? Lembrando, se for no pavimento térreo, né, você vai representar desse jeito. Existe uma outra maneira também, tá? Ao invés dessa daqui, de você desenhar a escada. Então, se você, por exemplo, fechar com a planta aqui, você sabe esse tamanho aqui, ó, você fecha essa linha e essa, certo? Fechou isso aqui, você vai, a hora que cruzou o primeiro degrau aqui, ó, você marca esse ponto e vai unir com o último ponto lá. Fazendo isso, ó, você tem essa linha, certo? Aí a partir dessa linha, que começa aqui, né, você vem traçando, vai traçando aqui, ó, você vem traçando os degraus, tá? É uma outra forma de fazer. Eu prefiro a primeira forma, tá? Para mim é mais fácil. Aí vai de cada um. No final das contas, você precisa colocar as cotas no desenho. Você precisa ter o nome no desenho, então vista de B, vista de E, corte, vista, planta. A escala que vai aparecer aqui também, tá? Então tudo isso tem que estar no seu desenho. E esse exercício 4 que eu vou deixar para vocês, a gente já fez praticamente, eu não vou mostrar aqui, tá? A gente já fez igual ali, mesma coisa, tá? Não compensa, só coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, mas na sala de aula eu vou mandar os slides, aí vocês podem dar uma olhada com mais cuidado. E aqui eu vou deixar esse link para vocês, tá? Que assistam, que a autora do vídeo, ela faz esse desenho no YouTube, então é legal para vocês, ela faz bonitinho a lápis, né? Então é legal vocês darem essa olhadinha, né? Uma estudada. E agora a gente vai para a última, que é a escada helicoidal. A escada helicoidal ou caracol, tá? Você tem esse link aqui de como fazer a escada caracol de ferro, tá? É um link para vocês poderem estudar também. Bom, você quer visualizar, por exemplo, a hélice de uma escada caracol? O que você faz? Você pode usar um exemplo do papel. Você tem um papel aqui, você traça a parte da diagonal dela, e aí você fecha o papel da forma circular. O que você vai fazer, né? Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai visualizar a hélice
que seria a hélice da nossa escada, né? A diagonal vai passar a ser a nossa hélice, então, ó, nessa linha do papel. A base do cilindro vai ser uma circunferência, certo? A altura do cilindro, essa altura aqui, vai ser a geratriz, tá? Que vai ser o passo da hélice, tá bom? Então, aqui pra gente, ó, essa altura, vai ser o passo da nossa hélice. Olha a hélice aqui, ó. Tá bom? Bom, algumas curiosidades sobre a escada helicoidal. Primeira coisa, o piso da escada helicoidal ele vai ser um setor circular. Ó. Lembram lá no colegial o setor circular? Isso aqui, ó. Então, o piso vai ser um setor circular. Para calcular essa escada, a gente precisa utilizar um termo que é conhecido como linha de piso. A linha de piso. A linha de piso é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Certo? Ela normalmente vai estar afastada a 50 a 60 centímetros do corrimão. Então, se o corrimão nosso está aqui, ó, essa distância tem que estar a 50 a 60 centímetros que começa a linha de piso aqui, ó, tá? Beleza? A gente viu lá atrás, né, que um bom piso que cabe o pé certinho, né? Essa linha de piso aqui, ó, que corresponde a onde cabe o nosso pé, tem que estar entre 18 a 32 centímetros. Então, se eu pôr um pé aqui, ó, o pé vai passar, essa parte passa e aqui sobra, né? Então, não dá para você colocar o pé aqui. Então, você tem que respeitar a linha de piso, né? Que aqui cabe o pé certinho. Ok? Então, essa linha de piso, ela dá o balanceamento do seu degrau, né? Então, você sabe que na linha de piso tem realmente 18 centímetros. Cada nível aqui tem 18 centímetros. Se for 18, né? A gente convenciona que a linha de piso, né, ou linha útil, que é onde o usuário pisa, ela está normalmente aqui, ó, numa faixa de 2/3 do centro da coluna da nossa escada. Ó. Então, 2/3 aqui é a distância que ela se encontra. O restante é 1/3. Como que eu vou começar a fazer o cálculo da escada helicoidal? Primeira coisa é saber a altura da escada. Então, se eu tiver uma altura de 2,75 e eu tenho uma largura de 80 centímetros, eu preciso achar esse raio aqui, ó, do centro da coluna até a linha de piso. Esse raio aqui, que é o raio R. Tá? Então, eu preciso achar esse raio. O restante a gente vai usar aquelas fórmulas que a gente viu lá atrás. Então, qual que é o número de pisos, né? Vai ser a altura da nossa escada, né? Que aqui ele aproximou para 2,80, tá? Deixou 2,80, dividido por um espelho. O espelho nosso vai ter 17 centímetros, tá? E aí, eu vou chegar num valor de número de espelho 16,5. Como eu falei, você não vai ter um meio espelho, então você vai ter que aproximar. Então, aqui, ó, como a gente tem 17 centímetros, eu vou jogar ele para cima, tá? Então, eu vou jogar ele com 17 espelhos, tá? Maravilha. Agora, para achar esse raio aqui, o que a gente vai usar? Nós sabemos que uma circunferência ela tem um comprimento de 2πr. Só que nós sabemos também, lá em cima das nossas fórmulas de comprimento de escada, que o comprimento da escada vale a profundidade do piso vezes n-1. Então, se eu igualar essa parte com essa, vou chegar nessa fórmula aqui, ó, 2πr é igual ao valor de P, né, vezes n-1. Beleza? Como eu quero o valor do raio, basta dividir tudo por 2π
Então essa é a nossa fórmula, você só precisa guardar essa. Você vai pegar 23, né, que é o passo, a profundidade do nosso piso aqui, ele não colocou aqui, tá, pessoal? Não definiu aqui, mas a gente vai assumir que o nosso a profundidade de piso é 23 centímetros. O número de pisos é 17, 17 menos 1 dá 16, né? Vezes 23, dividido por 2π. Isso vai dar 55 centímetros. O que isso aqui significa, né? Significa que essa partezinha de dentro aqui, ó, tem 5 centímetros. E o restante aqui, ó, tem 50. Então, do centro até a linha de piso tem que ter 55. Beleza? 55. Então, esse é o raio da nossa escada helicoidal. Você precisa desse raio, tá? Então, tá aqui, ó. 50 centímetros da linha de piso até a borda do corrimão, e mais 5 centímetros para dentro, que é o pilar que fica ali dentro. Tá bom? Muito bem. Vista de cima, tá? A gente consegue fazer os pisos aqui, né? Por exemplo, você pôr o compasso aqui, ó, abrir até a linha de piso, você marca 55, né? Faz aqui, ó, sai de um raio daqui para cá, o ângulo você vai dividir ele em... Eu vou colocar na outra imagem que fica melhor. Então, no final das contas, o que você precisa é desse desenho aqui, tá? Que vai ser praticamente esse desenho, e esse desenho aqui, que vai formar essa parte da elevação da escada. Então, você precisa desenhar a elevação, a planta do pavimento térreo e a planta do pavimento superior. Mas, para dividir essa escada, o que nós vamos fazer? Então, essa parte a gente já tinha desenhado, tá? A escala é 1/50, ó. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui o centro, que tem raio de... tem 5 centímetros, né, de diâmetro. O pilar, que é a coluna central, né? Então, para dividir essa circunferência e dar um número de degraus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... nós vamos dividir a circunferência da seguinte forma. Você vai pegar n menos 1, tá? Quantos degraus a gente tem? 17. 17 menos 1. Menos 1 vai dar 16. 16 partes. Então, sempre assim, você vai pegar o número de degraus que você tem, o número de espelhos que a gente calculou lá, né? No comecinho, ó. Número de espelhos 17. Você vai pegar, subtrair 1, e aí você vai dividir a circunferência em 16, ó. Então, você traça essa linha horizontal aqui, tá? Traça a linha horizontal, divide a circunferência em 16 partes iguais. Você tendo um... fugiu o nome. Um transferidorzinho, tá? Um transferidor. Você sabe quantos graus tem isso daqui, ó. Então, você vem no transferidor, marca a primeira. Vem no transferidor, marca o segundo grau. Tá? Vai marcando os pontinhos aqui, ó. 16 partes. Pega o transferidor, vê quanto que dá em graus aqui, 360 por 16, né? E aí você tem quantos graus tem aqui e vai dividindo bonitinho, ó. Tá? São 16 partes aqui a nossa escada, tá bom? Então, feito isso, ó, você já praticamente chegou aqui nessa parte da escada. Basta você só colocar o corrimão, tá? O corrimão nós vamos falar mais ali na frente, tá? Depois. Mas falta só o corrimão aqui, ó. Beleza? Ok, então essa parte da planta praticamente está definida. Agora, como que a gente vai construir essa curvinha aqui, ó? É muito difícil, né? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa é você traçar, você vai pular um espaço desse desenho de baixo, vai traçar uma linha horizontal aqui em vermelho, que é essa daqui. A altura da escada você tem, né? Que é
2,80. Aqui, ó. Então você vai traçar 2,80 na escala 1:50 aqui. E aí vão ter que caber aqui, nesse espaço, 17 degraus, tá? Do 0 até 17. Então você divida esse tamanho aqui, de 280 centímetros, né? Por 17. E aí você vai dividindo isso aqui, ó. Beleza? Essa é a segunda parte para fazer da nossa escada, que vai gerar isso daqui, a elevação. Agora o que você vai fazer? Depois que você dividiu a escada aqui, ó, você vai marcar esse ponto, pegar uma régua e subir com esse ponto aqui, ó, na régua. Quando bater o número 1, bater com o número 1 aqui, ó, você vai marcar um pontinho. E você vai fazendo isso para cada ponto, ó. Para o número 2. 3, sobe com a régua. Número 3. 4. Número 4. Você vai ver que para cada ponto aqui, ó, vai formar a curva exata que a gente quer. Então, ó, ela vai fazer isso, ó. Chega aqui, né, ela vai subir. Vai fazer isso aqui. Então, essa é a nossa curva que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Aí, agora o que você vai fazer? Você pode pegar o primeiro degrau, tá? Saber a altura dele, você já sabe, marca lá a altura. Então você vem aqui, ó, você marcou essa altura, vem para cá, sobe mais um degrau. Você sabe o tanto de passo que vem para cá, vai subindo, ó. Vai fazendo isso. Certo? Você precisa deixar um certo espaço, que é aqui a laje da nossa escada, né? Então você pode pular aqui 10 centímetros para a laje, tá bom? Quando chegar do meio para frente, ó, dessa parte do meio para frente, você vai desenhar essa parte aqui, ó, em linha reta. Mas aí você já vai ter o degrau definido aqui, tá? Você já tem essa parte aqui, ó, definida. Basta você prolongar o degrau aqui na frente, ó. Certo? E aí você fecha essa parte aqui. Você vai ver que ele vai formar isso aqui também. Já na outra parte, você só continua o desenho, que é essa parte aqui, né, ó. Tá? Você só fecha o desenho aqui, ó. Não precisa desenhar nada, porque é a parte de trás da escada, tá? E aí você fecha a laje. Então aqui é a nossa laje. Em cima, tá? Beleza? Se você quiser dar continuidade aqui, você pode dar, mas já seria suficiente daqui para baixo, tá bom? Ok? Então você teria, por exemplo, a elevação e a planta do pavimento térreo desenhadas já. Você vê que é bem trabalhoso fazer essa escada, tá? Bom, uma outra coisa que acontece para uma escada em L, por exemplo, tá? É você fazer uma compensação nos pisos quando ocorre uma mudança de direção na escada. Não tem um processo exato, tá, para você fazer esse traçado, mas tem esse método que a gente vai explicar aqui do balanceamento. O que é fazer o balanceamento? A linha de piso, né, que é onde cabe exatamente um pé em cada degrau, aqui, ó, o pé cabe certinho. Só que quando vai fazer essa curva, o pé já sobra aqui na frente, ó, tá vendo? Se aqui tem uma medida de 25 centímetros, aqui já não tem 25. Então parte do pé fica sobrando aqui. Então balancear a escada é você exatamente colocar a medida idêntica nessa curvaturazinha que tem aqui nas partes retas. Então se aqui tem 25, aqui tem que ter 25 também. E a escada fica balanceada, o seu pé não sobra, né? Tá vendo? Se o pé sobrar, o que você tem que fazer? A sua curva sai da linha de piso e ela fica uma curva mais para dentro aqui. Porque é aqui que o pé cabe certinho, tá? Ok? Isso acontece com os pisos 5, 6, 7 e 8, né?
a linha de piso aqui, ela teve que ser mudada de posição, porque o balanceamento não foi feito aqui, né? Ok? Então tá aí, ó, a linha de piso ela vem aqui, ela se dobra para caber ficar em 25 centímetros, que é onde cabe o pé, né? Então, o que a gente faz para balancear, deixar ela certinha, né, com o tamanho de 25 centímetros em cada piso aqui, mesmo que ela faça essa curvatura. Tá? Então, para balancear os degraus e ficarem com 25. Então, o que você vai fazer para ter o balanceamento dos pisos? Então, primeira coisa, você vai desenhar os corrimãos. Então, você tem aqui o corrimão 1, que ele tem 2 metros, por exemplo, aqui 3,5. Aqui teria uma medida aqui, tá? Mas a gente não colocou, tá? Não faz necessidade agora. Mas você construindo os 2 corrimãos aqui, você sabe que essa medida tem 80 centímetros, tal. Então, essa parte reta é fácil de fazer, tá? Então, desenhe os corrimões. Passo 2, você vai traçar a bissetriz do ângulo dos lances, tá? Então, você vai pegar esse ponto vai dar bem os ângulos aqui iguais, tá? Você vai traçar essa bissetriz. Em seguida, você vai marcar todos os degraus aqui, distantes de 25 centímetros cada um. Então, vamos supor que o meu primeiro degrau começa aqui, com esse espelho, tá? Então, vou traçar o primeiro degrau aqui, fecho ele. O segundo, fecho ele. O terceiro, fecho ele. Certo? E aí você vai traçar a linha de piso que está distante a 50 centímetros aqui. Significa que aqui, ó, cabe o pé certinho. Então, aqui cabe um pé certinho, ó, tá? Então, tá aqui o pé, ó, bonitinho. Fechar mais aqui. Isso, aqui cabe um pé corretamente, tá? Então, aqui dentro, se ele tiver aqui, né? Só que quando chegar nessa curvatura, o que vai acontecer? A linha de piso não vai caber o pé, né? Então, para que o pé caiba aqui, a gente tem que fazer um balanceamento, fazer uma curvatura aqui, que dê certinho, né? Então, como que a gente faz isso? Você vai pegar um compasso e vai marcar uma distância qualquer. Então, por exemplo, eu marquei Y aqui, ela está uma distância N1 daqui, mas essa distância tem que ser igual a N2. A distância que eu pôr aqui vai ter que ser igual aqui. Se eu colocar meu compasso aqui, ó, nesse ponto, então ele teria que abrir até aqui e fazer essa curvatura a partir daqui, ó, com o mesmo raio. Como eu peguei desse ponto, ó, então eu pus a ponta seca aqui, abri até essa linha, que é a nossa linha de piso, girei o compasso, ó, e ele vai fazer isso aqui. Então ele acompanha a linha de piso ali, tá bom? Se eu fechar o compasso com a ponta seca no amarelo daqui, eu vou girar ele aqui também, ó, e vou fazer a curvatura do nosso corrimão, tá? Então o corrimão tá aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, o ponto Y. E aí a curvatura já está feita. Certo? Segunda coisa, passo 4, né? Você vai prolongar a reta para o segundo degrau. Então, temos o segundo degrau aqui, você prolonga ela, vai bater nesse ponto M, que é o cruzamento da linha verde, né, com essa linha aqui. Então, marquei esse ponto M. Passo 5, vou traçar essa linha horizontal aqui, ó. Beleza? Que vai gerar o nosso degrau número 10, tá? Eu não sei qual que seria o degrau, mas eu já sei de antemão, então coloquei ele aqui. Mas só de você cruzar aqui já teria um degrau, tá? Passo 6, né? O que você vai fazer? Você vai criar, entre o terceiro degrau aqui e o corrimão, você vai criar esse pontinho A marcado, tá? E aí vai gerar a semi-reta MA. Então, o valor de MA, que é esse pedaço aqui, tem que ser igual
tá? Você vai pegar a sua régua, medir isso aqui, ou pôr o compasso, a ponta seca aqui, ó, vai girar e vai criar esse ponto aqui, ó, o ponto B. Beleza? Ou seja, essa distância tem que ser igual a essa. Ok? Vai pegar o compasso de novo, colocar a ponta seca em B, vai girar ele e vai criar o C. Então essa distância aqui de BC tem que ser igual a MB. Ou seja, todas essas distâncias, ó, essa e essa última, tá? Você vai fazer com o compasso de novo, ó, todas elas têm que ser iguais, todas elas. A mesma coisa para cá, então você tem o MA aqui, você vai pegar o compasso, vai girar ele, ó, vai bater aqui. Então essa distância tem que ser igual a essa. Então MA igual a ME. Aí você vai pôr o compasso aqui, vai girar aqui. Então EF tem que ser igual a ME. E por último, põe o compasso aqui, gira, FG igual a EF. Todos esses pontinhos estão marcados. Com esses pontos marcados, o que você vai fazer? Você vai vir com uma régua, vai pôr a régua nesse ponto D, vai traçar essa reta aqui, ó, passando por quem? Então, a primeira reta ali, né? Perdão, aqui tá faltando um degrau, tá? Ó, 3. Então, exatamente onde tem o 3 aqui, dessa reta do degrau, você vai unir esse ponto com o ponto D, tá? Então, o segmento aqui, ó, D3, tá? Faltou esse degrau aqui, tá? Aqui está o degrau 3, ó, completo. Então, esse ponto com o ponto D, unindo essa reta, você já vai ter praticamente esse degrauzinho aqui, ó. Tá? Beleza? Ele vai ficar praticamente reto, né? Ok? Daí o C4. Então você vai pegar o ponto C, tá? Unir com a parte 4. Aqui, ó, você vai medir 25, ó, que tem que ter 25 centímetros cada passo, né? Então 25 centímetros, você marca esse ponto e une o C com o 4. Aí forma esse degrau. Aqui, vai fazer a curvatura já, né? Você vai unir esse ponto. Você conta mais ou menos 25 centímetros aqui, traça esse ponto, fecha aqui. Esse aqui já está passando no centro, ó, o ponto, a reta verde, né? Então já fecha aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa para as outras, ó. Ele tem que ser simétrico, tá? Então o que você fez desse lado tem que ser simétrico do outro lado. Certo? Então vai sair um ponto daqui. Essas distâncias aqui, ó, tem que ser iguais, ó, aqui e aqui. Então se você pegar esse ponto, você mediu esse lado, marcou esse ponto, unir esse ponto com aquele, gera isso aqui. Marcou essa distância com essa, marca esse ponto, gera do outro lado. Mesma coisa esse traço aqui. E aí, no final das contas, você vai ter o seu desenho finalizado, tá? Beleza? Ó. Esse pedacinho tem 25, esse pedacinho tem 25, 25 centímetros, 25, 25 aqui, ó. Aqui você vai ter que dar uma aproximada de uma reta aqui, tá? De 25 centímetros, ó. Você marca o ponto só, ele vai ter 25, aí você vem, une esse ponto com esse, dá o degrau certinho. Aí ele tá balanceado, tá? A escada, a linha de piso sua, tá balanceada para uma distância aqui do corrimão de 50 centímetros, que é mais ou menos 2/3, né, da distância lá do centro para cá, né? Então a sua linha de piso está balanceada para
para essa escada em L, tá? Ok? Então é assim que você faz um balanceamento de degrau, pessoal. A inclinação da escada, tá? A inclinação da escada. Então as escadas deverão ter sempre a inclinação constante, né? Em um mesmo lance. O valor do plano horizontal e da altura, plano vertical, não devem variar jamais de um patamar a outro. Uma inclinação mais favorável é de 30 graus, né, para as escadas internas. Tá? Então aqui, ó, se eu tenho um lance de escada, eu tenho uma inclinação, que ela fica constante. Para um outro lance de escada, a inclinação aumenta, mas ela fica constante para essa inclinação, para esse lance. Né? Aqui nós temos uma inclinação comum de escadas, né? Então, para rampas, você vai ter uma inclinação de 0 a 18 graus. Para escadas externas, de 18 a 25, escadas comuns, aquelas escadas de mão, né, de 73 a 90 graus. Aqui está uma figura que representa melhor. Né? Então, de 30 graus a 38, aparecem essas escadas que a gente viu na aula de hoje. Essas daqui já são as que têm maior inclinação. E as que não inclinação bem baixa já são rampas, tá? Então a inclinação comum ela tem que estar entre 30 e 45 graus, tá? A norma vai estabelecer, a norma NR12, por exemplo, ela estabelece que devem ser providas de guarda-corpos, né, as escadas com uma altura mínima de 1 metro, medidos a partir do piso acabado. E por último, para finalizar, a parte de corrimão e guarda-corpo. Então, a norma NBR 9050, os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados. Né? Então, aqui está o nosso corrimão. O corrimão tem que ter uma largura de 3 centímetros a 4,5 centímetros. Né? Então, está aqui ó, a largura dele. Está aqui a mão, né, ó, o corrimão. E a distância mínima dele tem que ser 4 centímetros, tá? Deixado livre entre a parede e o corrimão. Ele tem que ter uma boa empunhadura, né? Se a pessoa for pôr a mão ali, né? Bom, existem alguns casos, né, que o guarda-corpo ele é constituído por balaústres, né? Balaustradas, né, grades, telas e coisas semelhantes, tá? Vamos dar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, você vai ter um guarda-corpo, tá? Que vai ser um monte de grades aqui na horizontal. Então, para esses casos, você poderia deixar um afastamento de 15 centímetros entre essas grades. Se for grade ornamental ou tela, né? Ele vai ter esse formatinho aqui, não tem como você não vai representar isso aqui em detalhes de medidas, né, no seu desenho. Você faz as grades e toca para frente, né? Alvenaria, por exemplo, ou balaústre espaçado de 15 centímetros. Esse é um outro exemplo, tá bom? Bom, então a gente terminou por aqui. A gente falou sobre escadas hoje, como dimensionar e tal. E a gente para por aqui. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima e bons estudos.